Fala galera, esse vídeo aqui vai ser uma introdução ao ondulatório, beleza? Ondulatório aí pra gente vai ser caracterizado como o estudo das ondas. Então a gente vai olhar aqui para os tipos de onda hoje, para os tipos de propagação de uma onda, vamos entender o que é propagação, certo? E para os elementos característicos que uma onda tem. Bom, em primeiro lugar, vamos olhar aqui para os tipos de onda, certo? A gente tem três tipos principais, certo? O primeiro que a gente vai estudar são as ondas mecânicas. Ondas mecânicas é toda aquela que uma onda mecânica ela é constituída de uma perturbação que se propaga por um meio material elástico. Então você precisa ter um meio material, certo? Por exemplo, água, ar, sei lá, uma corda, uma mola, alguma coisa do tipo, para que essa onda mecânica consiga se propagar. O outro tipo que a gente tem é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética é uma onda que é formada pela combinação de campo magnético e campo elétrico, e elas não precisam de um material, de um meio material para se propagar. Qual é a ideia aqui? O que você tem que saber? Onda mecânica precisa de um meio material para se propagar e onda eletromagnética não precisa. Como vocês ainda estão no oitavo ano, vocês ainda não estudaram o que seria um campo elétrico e um campo magnético. Então, a gente vai simplesmente dizer que a onda eletromagnética é aquela que não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela se propaga no vácuo. E a onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar. O último tipo de onda que existe são as ondas de matéria, mas onda de matéria que é uma disciplina da universidade quem vai cursar física. Então, melhor a gente não pensar sobre isso agora, vamos estudar só ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A princípio, vamos ver aqui o que seria uma onda mecânica. Mas vai bem, a gente falou ali que uma onda mecânica era uma onda capaz de se propagar, que precisava de um meio material para se propagar. Então ela era causada por uma perturbação que se propagava, ela é uma perturbação que se propaga. Mas o que é uma perturbação que se propaga? O que é perturbação e o que é propagação? Vamos olhar para isso aqui, ó. Perturbação e propagação. Perturbação, a gente vai dizer que é aquilo que origina a onda, tudo bem? E propagação vai ser uma espécie de movimento dessa perturbação aí, certo? Então a perturbação é a origem e propagação é o movimento. A gente precisa olhar ainda o que seria pulso e trem de onda. O pulso de onda é uma onda causada por uma única perturbação e o trem de onda, certo? É uma onda causada por várias perturbações periódicas, ou seja, vários pulsos de onda com intervalos de tempo iguais entre si. Vamos dar uma olhada aqui para uma pequena simulação para entender o que seria um pulso e um trem de onda. São duas simulações na verdade, galera. A primeira é essa aqui, ó. A gente tem uma torneira, tudo bem, e a gente vai entender melhor o que é pulso. Bem, se eu ligar isso aqui, ó, e deixar uma gota d'água cair, a gota d'água caindo, se cai só uma, olha lá, ó, um só é um pulso, tudo bem? Então, um pulso de onda é uma onda causada por uma única perturbação. Cliquei em pulso, teve uma perturbação só. Então, isso é o nosso pulso. Porém, se eu ligar aqui e deixar várias gotinhas caírem, você vê que você tem várias perturbações. Então, isso aí, certo? Onde você tem várias perturbações, é um trem de onda. Beleza? A segunda simulação é essa aqui, galera. Ó, aqui a gente tem uma corda, beleza? Eu posso regular o comprimento do pulso, a perda de energia. Perda de energia, a gente vai ver já já como seria isso aqui, tudo bem? Mas vamos começar aqui, ó. Tem um pulso, então foi lá um pulso. Eu tive uma perturbação e um pulso. Você viu que ele foi ficando mais fraco, né? Porque aqui é um caso não ideal, um caso onde a gente tem perda de energia. Se eu diminuo a perda de energia, você vai ver que ele consegue ir até mais longe. Se eu deixo essa perda de energia igual a zero, o pulso vai e volta eternamente, certo? Então daqui a gente vê o que? A onda transporta energia. Pode haver ou não perda, certo? Claro que no nosso sistema, na realidade, sempre vão haver perdas, mas aí a gente vai trabalhar mais com casos ideais. Se ocorre a perda de energia, essa energia vai se transformar em outro tipo e a onda na corda, você vê aqui, ela vai ficando menor, a energia vai sendo dissipada até que não há mais oscilação, tudo bem? Mas então tá aí o nosso pulso, certo? O pulso de onda é uma
onda causada por apenas uma perturbação. Agora imagina que eu fosse colocar aqui um oscilador. Ó, ele está oscilando várias vezes, está girando aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce. Então isso aqui caracterizaria o meu trem de onda. Ó. Ele vai e volta, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tudo bem? Então tá ali o meu trem de onda, uma onda causada por várias perturbações. Bom, agora que a gente viu aí o que era um pulso de onda e um trem de onda, vamos dar uma olhada para os tipos de propagação, certo? Para como essas ondas aqui vão se propagar. Então vamos lá. Tipos de propagação, a gente tem dois tipos que a gente vai olhar. A gente vai olhar só quanto à direção. Eu vou falar de ondas transversais, tudo bem? E onda transversal, a gente vai dizer que acontece nesse tipo de onda aí, ó, que a gente tem uma oscilação aqui e a onda se propaga para frente. Então, a direção de perturbação, a direção de oscilação aqui, ó, é vertical. Você está vendo? É de cima para baixo, de cima para baixo. E a propagação é da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A perturbação e a propagação fazem 90 graus entre elas. Então, é exatamente isso que caracteriza uma propagação transversal. A gente diz assim, ó, uma onda é dita transversal quando a direção de perturbação ou oscilação é perpendicular à direção de propagação. Vamos dar uma olhada numa simulaçãozinha rapidinha para entender como isso aqui funciona. E aí eu já mostro a próxima também na simulação. Bom, tá aqui a nossa simulação, certo? Eu tenho uma haste aqui prendendo a corda de um dos lados e eu tenho aqui o nosso oscilador. A corda a princípio aqui está parada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar play aqui, ó, e a gente vai ter esta movimentação aí. Então você está vendo aqui, ó, a corda sobe, desce, o oscilador faz ela subir e descer, só que a onda se propaga nessa direção. Se eu der pause e recomeçar, vou dar um play aqui e um pause rapidinho, ó. Você vai ver a onda indo para frente, consegue observar isso ali, ó? Então ela se propaga para cá. Isso seria o sentido de propagação dela, ó. Consegue observar ali, ó? Ela indo para frente. Então, ó, o oscilador ele sobe e desce enquanto a onda se propaga para frente. Então aí forma aqueles 90 graus que a gente precisa, ó. Aqui está a minha oscilação e aqui está a minha propagação, tudo bem? Outro detalhe importante, ó, se eu soltar, eu quero que você observe aqui esse ponto vermelho. Isso aqui a gente vai dizer que é um ponto qualquer da corda. Observe o seguinte, esse ponto ele vai subir e descer o tempo inteiro, mas ele não vai nem para frente e nem para trás. Observa lá, ele desce e sobe, mas sempre na mesma reta. O que isso quer dizer para a gente? A onda, então, ela não é capaz de transportar matéria. Guarda isso muito bem na sua cabeça. A onda transporta energia, mas ela não consegue transportar matéria. A matéria ali, ela até se move, ela sobe e desce na corda, mas ela não vai ter um deslocamento. Se eu parar isso aqui e voltar, ó, ela está lá exatamente onde ela começou. Para e volta, ela está exatamente onde começou. Não há o transporte de matéria por nenhum tipo de onda, beleza? Bom, o outro tipo de propagação são as ondas longitudinais, certo? Nas ondas longitudinais, elas vão acontecer da seguinte forma, ó. Você vai ter a direção de perturbação, então essa barrinha vermelha aqui, ela ficaria indo de frente para trás, de frente para trás. E as ondas aqui, ó, e a matéria que estava aqui, ela também iria para frente, para trás, para frente, para trás. Então você vê agora que a direção de propagação é paralela à direção de perturbação. E é isso aqui exatamente o que caracteriza uma onda longitudinal. Uma onda longitudinal é quando a direção de perturbação ou de oscilação é paralela à sua direção de propagação. Então, ó, na transversal elas eram perpendiculares, na longitudinal elas são paralelas, beleza? Vamos olhar um exemplo aqui rapidinho. Esse exemplo é bem simples, é só para vocês observarem, ó. Eu tenho aqui o meu oscilador, ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Se você observa as partículas, elas também vão para frente, para trás, para frente, para trás. E o mais interessante é que você consegue observar o pulso de ondas propagando, ó. A matéria ela não vai para frente, ó. Ela não
é levado embora, mas o que acontece? Uma partícula bate na outra e faz com que a próxima vá vibrando também. Então dá essa impressão, ó, de que a onda está indo para frente, mas você pode observar que essa aqui está mais próxima, ó, nunca sai daqui. Ela simplesmente bate na próxima, que bate na próxima, que bate na próxima. E assim acontece a propagação longitudinal, beleza? A gente falou agora dos tipos de propagação de uma onda quanto à direção dela. Então a gente tem a transversal e a longitudinal. Vamos olhar agora para as características básicas da ondulatória, que talvez sejam as características mais importantes. Características básicas de uma onda. Em primeiro lugar, toda onda é capaz de transportar energia, certo? E ondas não transportam matéria. Isso aqui você não pode tirar da sua cabeça. Por mais que você pense aí, mas lá no mar eu vejo surfista ser transportado pela onda. Gente, não é a onda que está transportando aquele surfista. Como a gente viu aí, o que vai transportar aquele surfista é a força da gravidade, tudo bem? Ele fica inclinado ali em relação ao planeta Terra, que está puxando ele para baixo, e é como se ele estivesse caindo. A onda consegue sim fazer ele subir e descer, subir e descer. E quando ele sobe, ele se inclina para poder como se fosse cair. Não é a onda que está puxando ele, é o planeta Terra. A onda não transporta matéria, beleza? Enfim. Agora vamos olhar aqui para os elementos básicos de uma onda. A gente está olhando para características e tudo, mas vamos começar o nosso estudo analítico. Vamos falar primeiro do comprimento de onda. O que seria um comprimento de onda? A gente vai dizer que é a distância percorrida por um pulso de onda até que o movimento ondulatório comece a se repetir. Vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui uma onda, tudo bem? E se eu marcar um ponto A aqui, certo? É a distância percorrida por um pulso de onda até que o movimento ondulatório comece a se repetir. Então, vê bem, ó. Aqui, esse pontinho é como se ele fosse subir, 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 subir. Lembra que ele sobe e desce? Então, ó, ele sobe, 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 depois desce, 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 desce. Opa, ele está descendo. Aqui ele começa a subir de novo, mas o movimento ainda não é repetido. Onde que esse movimento vai voltar a se repetir? Aqui, ó. Você vê que são pontos iguais, ó. Ele sobe, desce. A partir daqui ele vai subir e descer de novo. Então, nesse outro ponto, a gente teria uma distância daqui até aqui, chamada de comprimento de onda. Então, aqui, ó, a distância daqui até aqui é chamada de comprimento de onda. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? É o lambda. O lambda, que eu coloquei aqui em cima também, é o que representa o comprimento de onda. Para não ter que escrever, por exemplo, na equação comprimento de onda toda vez, eu vou simplesmente escrever lambda, certo? Lambda é a mesma coisa que comprimento de onda. É o símbolo que representa o comprimento de onda. Agora, uma outra coisa aqui, ó. Pergunta clássica. Se eu tiver um ponto aqui, nessa parte mais alta da onda, tudo bem? Onde é que eu vou ter um comprimento de onda? Ora, quando você tiver outro ponto mais alto da onda, que está ali. Então, isso aqui, ó, é o meu comprimento de onda. Uma coisa interessante da gente saber é o seguinte, ó. Esse ponto azul aqui vai ser chamado de crista. Crista da onda, certo? Os pontos mais altos de uma onda, então, são chamados de crista da onda. E se a gente pegar os pontos mais baixos dessa onda, aqui, por exemplo, um ponto nessa região aqui, a gente tem o que é chamado de vale. Então, o ponto mais alto de uma onda, crista. O ponto mais baixo dessa mesma onda, vale. Agora, uma nota muito importante a respeito do comprimento de onda ainda. Olha lá, ó. Por ser uma medida de distância, a unidade usada para caracterizar o comprimento de onda é o metro. Então, quando eu estiver falando de um comprimento de onda, eu vou dizer o comprimento de uma onda é de, sei lá, 10 metros, tudo bem? Não é 10 segundos, não é 10 milímetros, a gente vai falar em 10 metros. O que a gente vai trabalhar é metros. Milímetro é a unidade de distância também. Você pode fazer a conversão de metros para milímetros, centímetros, enfim. Mas a unidade no Sistema Internacional de Medidas para comprimento de onda, para qualquer comprimento, é o metro, tudo bem? Bom, outra coisa que a gente precisa olhar é o que seria a definição de período, certo? Período é bem simples, a gente vai dizer que é o tempo entre duas oscilações ou o tempo de uma oscilação. Então é o tempo gasto para que uma onda se repita, é o tempo gasto em uma repetição. Vamos olhar um exemplo. Para identificar período, vamos utilizar aqui a mesma simulaçãozinha, certo? Está aqui a nossa torneira mais uma vez, porém a gente vai utilizar um cronômetrozinho aqui, ó. Pode ver que ele está parado, ele vai disparar quando eu der o play aqui. E aí a gente vai
parar ele novamente para ver qual o período. Lembrando que período é o tempo, certo, entre duas oscilações. Essa simulação fazia com que gotas caíssem. Então eu vou deixar a primeira gota cair, tudo bem? Quando a primeira gota cair, eu disparo o cronômetro e só paro de novo quando a próxima gota cair, porque é o intervalo de uma repetição, né? A gota chega lá embaixo, quando ela chegar de novo, a gente vai ter uma repetição. Vê bem. Ó, a primeira gota, na próxima gota eu vou dar start, ó. Pronto, comecei, parei. Então, o tempo decorrido entre uma gota que caiu e outra é de 1,8 segundos, certo? Então, o período, certo, dessas ondas aqui, que estão se propagando na água, é de 1,8 segundos. Beleza? Eu acho que com a simulação aí fica claro, né? Então, período é o tempo entre duas oscilações, é o tempo entre duas repetições, é o tempo gasto para fazer uma repetição. Se a gente tivesse aquela onda na corda que sobe e desce, seria o tempo gasto, por exemplo, para subir e descer. Isso seria uma oscilação, certo? Subir e descer. O tempo dessa oscilação é chamado de período. Então, período é o tempo de apenas uma repetição. O último elemento que a gente tem que olhar é a chamada frequência, tudo bem? Então, tá ali a nossa frequência, é dada pela letrinha F. Ah, tá, rapidinho. Período é dado pela letra T maiúsculo, certo? Então, sempre que eu tiver um T maiúsculo, eu vou estar falando em período. E frequência é dada pela letrinha ali F minúsculo. Frequência a gente vai dizer que é o número de oscilações ou perturbações ou repetições que acontecem em um certo intervalo de tempo. Enquanto período era o tempo de uma repetição, frequência é o número de repetições que acontecem em determinado tempo. Vamos pensar no seguinte aqui então. A frequência é o número de repetições pelo tempo. Vamos usar mais uma vez aquela simulação da torneira ali para mostrar o que é frequência. Bom, está aqui outra vez a nossa simulação e eu disse para vocês que frequência era o número de repetições em um determinado tempo. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou deixar com que várias gotinhas caiam e a gente vai marcar o tempo. E depois a gente vai encontrar a frequência com esse número de repetições, que é a quantidade de gotas que caiu, dividido pelo tempo que elas demoram a cair. Então vê bem. Já vou deixar aqui no start, quando eu disparar, vai começar a contar o tempo já. Então beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente teve 10 repetições ali, certo? Em 16 segundos. Vamos arredondar esses 16 segundos aqui, certo? Vamos voltar ali para o nosso caderno para fazer essa coisa. Então, vê bem, lá eu tive 10 repetições em 16 segundos. Como é que a gente calcularia essa frequência ali? Ó? Frequência, então, é igual ao número de repetições, que no nosso caso foram 10 repetições, tudo bem? Dividido pelo tempo, que no nosso caso foram 16 segundos. Então, para a gente encontrar aí quanto valeria, seria apenas dividir 10 por 16. Quem não pode aí, a maioria de vocês não pode utilizar a calculadora na prova. Então, você poderia deixar aí 10 sobre 16, você poderia simplificar, ficaria 5 sobre 8, ou, se você puder usar a calculadora, você faz essa conta e você vai ver que a frequência seria de 0,625. Toda vez que a gente estiver falando em frequência, você vai escrever isso aqui no final, Hertz, que é a unidade de frequência, certo? Então, sempre que você tiver um número dado em Hertz, você sabe que a gente está falando de uma frequência. Então, 10 sobre 16, 10 repetições em 16 segundos é igual a 0,625 Hz, ou 0,625 repetições por segundo, que é o significado de Hertz, número de repetições pelo tempo, tudo bem? Mas, galera, e o seguinte, e se o tempo fosse somente de um período? Bom, a gente sabe que num período a gente tem apenas uma repetição, e frequência é repetição por tempo. Então, como ficaria? Você teria frequência é igual a 1, que é o número de repetições, pelo período. Então, se você tem o período de uma oscilação, por exemplo, é só substituir ele aqui que você encontra a frequência. Por quê?
no tempo de um período, você tem apenas uma repetição. Período é o tempo de uma repetição. Então você teria aqui apenas uma repetição pelo período, que seria a tua frequência. Beleza, pessoal? Esse vídeo a gente encerra por aqui, certo? Com os elementos básicos de uma onda. No próximo a gente vai estudar como calcular a velocidade de uma propagação de uma onda. A gente sabe que tem ondas que podem se propagar mais rápido ou mais devagar. A gente vai ver do que isso depende e aprender a calcular. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.